Abra sua Bíblia no Salmo de número 130. André, fale a Adla que eu falei dela aqui, viu? Deve estar lá no departamento infantil. Salmo 130, quero ler com você todos os 8 versos desse salmo. O texto sagrado registra: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Meus amados irmãos, assim como o Salmo 129, o salmo anterior, se você perdeu essa pregação, você pode entrar no nosso canal do YouTube, P. Candeias. Esse salmo fala sobre aflição. E aqui ele, diferentemente do Salmo 125, 126, 127 e 128, que trazem uma temática de bênção, de sorte restaurada, daquele que é inabalável como o Monte Sião, do Senhor que guarda a cidade, do Senhor que guarda a casa, da bênção e da herança que é ter filhos. Esse salmo, juntamente com o Salmo 129, fala para o povo de Deus sobre aflição, sobre pecado, sobre arrependimento. E eu sei que esses temas não são temas agregadores. Ninguém que fala no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, aborda esse campo temático. Afinal, a nossa igreja, o mundo só quer ouvir sobre vitória, sobre bênção, sobre ser aquele que vai triunfar. E de fato, nós temos vitória em Cristo Jesus. Triunfamos por conta da obra de Cristo Jesus. Temos as bênçãos. Entretanto, a aflição faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa história. Faz parte da nossa peregrinação. Entretanto, o Salmo 129, ele fala sobre uma aflição que o salmista, ou na verdade Israel como um todo, sofreu devido ao pecado de terceiros. Já no Salmo 130, o motivo da dor, o motivo do deserto, o motivo da aflição, é por conta do próprio pecado do salmista. É por conta do próprio pecado do autor. E esse salmo é um salmo muito especial. Vários homens de Deus ao longo da história da igreja neotestamentária deixaram registrado o seu carinho, o seu apreço e o quanto eles aprenderam com o Salmo 130. O pai da igreja, Santo Agostinho, lá de Hipona, no seu livro, no seu famoso livro Confissões, fala sobre esse salmo. Lutero e Calvino, reformadores de primeira e segunda geração, respectivamente, deixam registrado também em seus escritos os ensinamentos desse salmo. Entretanto, no século XVII, em meio aos puritanos, surge um homem chamado John Owen. John Owen é conhecido como teólogo do Espírito Santo. E este homem, ele escreve um livro de poucas 320 páginas, só sobre o Salmo 130. Será que esse salmo é especial? Mas por que os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, e nós hoje nutrimos tanto carinho por este salmo? Porque a situação do salmista, ela lembra a nossa situação muitas vezes, na verdade, mais vezes do que nós gostaríamos. O que nós vemos aqui é assim como Agostinho escreveu o livro Confissões, nós vemos as confissões de um pecador arrependido. E é sobre esse tema que nós vamos refletir nos próximos minutos. As confissões de um pecador arrependido. E a primeira confissão se encontra no verso 1º e no verso 2º. É que Deus escuta a sua oração. Volte a sua atenção para o texto bíblico mais uma vez. Das profundezas clamo a ti, Senhor.
Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. A situação do salmista era desesperadora, era assustadora. As palavras que ele usa aqui transmitem o seu sentimento de desespero. Ele começa o salmo dizendo, das profundezas. Se fizermos um paralelo com o Salmo 88, verso 6, a gente consegue entender melhor esta expressão das profundezas. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesava sobre mim, com todas as tuas ondas me afligistes. A gente consegue perceber nessa ilustração do salmista que ele estava numa situação extremamente desconfortável. Ele provavelmente sentia dores espirituais, ele sofria, ele estava nas profundezas, e a ira do Senhor estava sobre ele. E ele se encontrava ali no fundo do abismo. A gente olha, e ao falar sobre o fundo de um poço, eu me lembro logo da história de José. José foi colocado no fundo de uma cisterna vazia, por conta do pecado dos seus irmãos. Entretanto, no Salmo 130, o salmista fala sobre estar no fundo de um poço, de uma cisterna vazia, nas profundezas de algum lugar. Mas a gente vai ver logo mais, que não foram os irmãos dele que o empurraram para lá. É por conta das suas próprias práticas, dos seus pecados, das suas mazelas e das suas transgressões. O termo das profundezas não é comum nos salmos. Quando nós olhamos para os 150 salmos, obviamente que hoje a gente tem várias versões, e eu posso estar não tão preciso nesse meu dado, mas se a gente for olhar as versões mais comuns, o termo das profundezas só aparece em 2 salmos. No Salmo 130 e no Salmo 88. Essa expressão, ela vem compartilhar conosco uma profunda angústia que o salmista estava enfrentando. Mas apesar disso, ele repete, eu clamo, ouve a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos. Em apenas 2 versos, nós temos aí 3 expressões, 3 manifestações do salmista que ora a Deus, que clama a Deus, que roga a Deus. Então, em meio ao seu pecado, em meio ao senso de culpa, qual é a reação do salmista e qual é a primeira confissão que nós vemos neste salmo? A confissão da certeza que Deus escuta a sua oração. Em meio ao nosso pecado, em meio à nossa podridão, em meio à nossa depravação, o que o salmista faz é orar a Deus, buscar a Deus em oração. O salmista não tem a síndrome de Adão e tenta terceirizar a sua culpa. Ah, foi a mulher que tu me deste, foi o marido que tu me deste, foi o patrão que tu me deste, foram os inimigos de Israel, foi a circunstância da peregrinação. Não, o salmista não transfere a culpa, ele não coloca a culpa na sua criação, ele não coloca a culpa em terceiros, como a filosofia humanista da nossa época assim o faz. Ele busca ao Deus Todo-Poderoso, ele recorre à oração. Então, eu queria te perguntar, meu querido irmão, nesta manhã, qual é a sua primeira atitude após um ato pecaminoso? Após uma omissão, um pensamento impuro, uma palavra inapropriada, uma transgressão deliberada. Qual é a primeira coisa que você faz quando você percebe que errou? O problema do crente é esse. Um carro dá a trancada na gente, a gente xinga, mas a gente já sabe que está errado. Mas qual é a sua primeira reação? Eu xinguei porque, afinal, ele me trancou. O errado é ele, de fato. O errado pode ser aquele rapaz que entrou na via sem ligar a seta, aquele motorista imprudente. Isso até pode explicar a sua reação, mas não justifica a sua ação pecaminosa. Nós não temos motivo para pecar. Mas quando caímos, quando transgredimos, precisamos buscar a Deus em oração. Devemos buscar a Deus com súplicas e clamor. Pai, perdoa os meus pecados. E a gente precisa entender que, além do erro de querer transferir a culpa,
Muitas vezes também o erro que nós cometemos é fruto da sociedade que vivemos. Essa sociedade pós-moderna que vivemos, o que ela mais faz é relativizar as verdades. Não existe verdade absoluta. E se não existe verdade absoluta, então, esse meu pecado, ele não é tão pecado assim. Afinal, errar é humano. Meus irmãos, mas nós somos chamados cada vez mais a deixarmos de sermos humanos, pecadores, caídos e falidos, e buscarmos uma renovação espiritual, buscarmos sermos de fato e vivermos como redimidos em Cristo Jesus. E o errar é humano, mas se acomodar com o pecado é um dos maiores perigos da caminhada cristã. Pouca coisa é tão perigosa para um cristão como se acostumar com o pecado e ter pecados de estimação. Afinal, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não adultera, mas existem outros pecados que a gente acaba deixando na periferia de, não vou orar por isso, todo mundo faz. Quem não avança o sinal vermelho? Quem não faz aquele jogo com as notas para na hora da declaração do imposto de renda não pagar tanto ao governo? Meus irmãos, nada justifica o nosso pecado. Mas o governo é corrupto. Corrupto é o teu coração que pensa assim. Meus queridos, uma das coisas que devemos fazer é estar sempre clamando a Deus e pedindo como salmista: estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Como pecadores, a única coisa, na verdade a primeira coisa que nós precisamos fazer não é tentar culpar a terceiros ou relativizar o nosso pecado. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus em oração. O fato de Deus escutar a nossa súplica já é prova da sua misericórdia, já é prova do seu amor, já é prova do seu cuidado, já é prova que Ele é um Pai amoroso para conosco. Mas como nós devemos orar? Será que nós devemos orar como o fariseu, lá de Lucas capítulo 18, eu não vou ler porque nós não temos tempo, mas o fariseu chegou e disse: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ô peça boa! Tem uma hora que a gente lê a Bíblia e queria estar lá, né? Essa é uma hora que eu queria estar, para olhar a cara desse caborano. A cara de pau, cheia de óleo de peroba. Mas, graças a Deus, logo após nós vimos um excelente exemplo de como nós devemos nos portar na oração. Versículo 13 do capítulo 18. Anote aí para ver se eu estou falando a verdade. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras versões: tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A nossa oração diante de Deus não é achar que porque servimos na igreja, dizimamos na igreja, participamos dos ministérios da igreja, frequentamos a igreja, temos o nosso nome arrolado à membresia há mais de 30 anos, achar que temos algum direito para com Deus. Nós somos um povo impuro. Nossa língua é impura, pecadores, depravados, corrompidos, não há um justo nenhum sequer. Todas as vezes que nós nos deslocamos à presença de Deus, deve ser em primeiro lugar o adorando e confessando os nossos pecados, porque somos indignos. A primeira confissão desse pecador arrependido do Salmo 130 é a certeza que Deus escuta a sua oração. Por vezes, nós caímos tanto no mesmo erro que a gente fala: Deus não aguenta mais me ouvir. Eu estou cansado. E de fato, se você buscar força em você, você cansará. Mas em Deus, as suas forças serão renovadas e você vai ser reabastecido para lutar contra o pecado. Eu e você precisamos fazer, assim como John Piper tem um vídeo muito famoso, fazer guerra contra o nosso pecado. Se existe uma guerra válida, não é a guerra da Rússia e da Ucrânia, é a guerra do nosso espírito contra a carne.
Faça guerra contra o seu pecado de estimação. Faça guerra contra a sua transgressão, contra o pensamento impuro, contra a omissão. Faça guerra contra o pecado. Por vezes, a gente está tão envolvido no ativismo religioso que a gente acaba acariciando os nossos pecados. Mas depois eu faço a minha devocional, depois eu confesso o meu pecado, eu vou para o ensaio, eu vou preparar o estudo, eu vou servir, eu vou ali para... A gente não pode servir a Deus de forma relaxada. Muitos de nós temos tempo para as coisas de Deus, mas não temos tempo para Deus. Precisamos orar a Deus e clamar pelo seu perdão. A atitude correta de um pecador arrependido é orar sincera e humildemente. E a segunda confissão que nós vemos nesse texto, que está no verso 2 e 3. 3 e 4, na verdade. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Meus irmãos, a impossibilidade de um pecador, tal como o salmista, tal como nós, de estar na presença de Deus, ela é grande. Se nós nos achegarmos à presença de Deus pela nossa força, pelo nosso mérito, pela nossa própria mediação, nós vamos ser pessoas que são falidas. Nós só nos achegamos a Deus por conta da mediação de Jesus Cristo, do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meus queridos, e o salmista ele fala aqui para a gente: se observarem, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem escapa? Quem sobrevive? Quem passa pelo crivo da santidade do Deus que é santo, santo, santo? Nenhum sequer. Só houve um homem que pisou nesta terra, que foi impoluto, sem pecado, perfeito, tentado e não transgrediu. Esse homem é Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado fiel, o nosso mediador. Ele é o bom pastor, e por conta da sua santidade, da sua retidão, da sua justiça e da sua obra no madeiro, é que nós podemos orar, chegar até Deus. O véu que separava não separa mais. Temos livre acesso ao Pai. Meu querido amigo, minha querida amiga, aproveite esse acesso. Ore, se quebrante, rasgue o seu coração. Tenha uma vida de oração. A campanha mundial de oração, ela não pode terminar no dia 28 aqui. Deve ser o estilo de vida da Igreja Presbiteriana de Candeias. Um dos diferenciais da nossa igreja é que isso faz parte do nosso DNA. Orar para a gente não é meramente um elemento litúrgico, não é meramente um rito religioso. Orar para a gente é estilo de vida, é consagração. E quem ora entende que é fraco, mas ora a um Deus forte. Quem estava aqui na última quinta-feira escutou uma frase que não é do reverendo Hernandes, mas ele replicou na pregação. Quando oramos, não é que nossas orações são fortes, cheias de palavras bonitas, grego, latim, mas é que o nosso Deus é forte. Nós sabemos que ninguém é justo diante de Deus. O Salmo 142, versículo 2 diz o seguinte: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há um justo vivente. Se Deus olhasse para nós, sem a ótica do sangue de Jesus Cristo, o nosso mediador, o que seria de nós, meus irmãos? O que seria de nós? Mas graças a Deus, a segunda confissão do salmista, do autor do salmo, a primeira confissão é que Deus escuta a nossa oração. A segunda confissão é que em Deus está o perdão. Essa segunda confissão é um bálsamo para nós, acalenta a nossa alma. Sabe por quê? Porque em Deus Ele encontra perdão. Ser perdoador faz parte do ser de Deus. E Deus, Ele perdoa e não se lembra mais do pecado. Não porque nós somos bons, mas por amor ao seu nome. Isaías 43, versículo 25 diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Por vezes a culpa nos domina, a culpa nos deixa tristes. Alguma coisa feita na adolescência, uma palavra impensada hoje, ontem. Mas
Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado esquecido. Mas não é simplesmente confessar. Não é simplesmente ter remorso ou tristeza. É arrependimento. É abandono. É deixar o velho homem para trás. Martinho Lutero, certa feita, disse que eu pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo. Mas eu descobri que ele aprendeu a nadar. E ele vai nadar e a gente afoga ele de novo. Até chegar o dia que o corpo será glorificado e não haverá mais pecado. Se Deus nos tratasse, meus amigos, com base naquilo que merecemos, sua santidade nos consumiria. Mas nós não somos tratados conforme merecemos, mas conforme o sacrifício de Cristo na cruz. Êxodo 34, versículos 6 e 7. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Esse é o nosso Deus, compassivo, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Salmo 34, verso 6. Sei que algumas pessoas estão anotando. Meus irmãos, a cruz de Cristo nos oferece perdão. A cruz de Cristo nos oferece reconciliação, nos oferece redenção. A cruz de Cristo é a nossa esperança. Eu sei que é difícil, por vezes estamos desanimados, mas descansem na boa e perfeita palavra de Deus, que nesta manhã ia nos ensinar nos 8 versos, mas vai nos ensinar só nos 4 primeiros. Sobre Deus escuta a nossa oração e em Deus está o perdão. Que Deus nos abençoe. Reverendo, mês que vem eu quero uma escala domingo de manhã para pregar do verso 5º ao 8º, viu? Pode vir fazer a ceia. Vamos orar? Eu sou superintendente da escola dominical. Se eu for pegar mais 15 minutos, eu não vou ter moral para reclamar com ninguém. Fique de pé para a gente orar. Mês que vem, permitindo o Senhor, pregarei do verso 5º ao verso 8º, para a gente continuar aprendendo com esse salmo. Deus bondoso, louvamos o teu nome, porque o Senhor escuta o nosso clamor. O Senhor escuta a nossa oração. E no Senhor está o perdão. Obrigado. Que manhã propícia para escutar no Salmo 130 uma reflexão. Afinal, participaremos da mesa do Senhor logo mais. Muito obrigado por esse privilégio, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.